Hoje eu vou falar sobre o preconceito na obra de Monteiro Lobato. Começar analisando o preconceito racial no conto Negrinha, depois no livro Caçada de Pedrinho, e por último no conto Urupês. O conto Negrinha, escrito em 1920, durante a transição do pré-modernismo para o modernismo, relata a história de uma pobre órfã negra, filha de escrava, que é criada por Dona Inácia, uma senhora da aristocracia, dona de uma fazenda, viúva e sem filhos. Dona Inácia, inconformada com a abolição da escravatura, desconta na Negrinha, que nem nome tem, simplesmente chamada de Negrinha, toda a sua amargura. Ela descarregava na menina e se deleitava com isso, vendo a tristeza da menina, vendo a menina chorar. Enfim, Negrinha era o seu brinquedinho, seu saco de pancada. Até que um dia as sobrinhas de Dona Inácia vão passar as férias de verão na fazenda e aí elas conhecem Negrinha, se espantam porque a Negrinha nunca tinha visto uma boneca. E a Dona Inácia, vendo que as sobrinhas estavam se divertindo, deixa a Negrinha brincar com elas. E Negrinha fica feliz ali no momento onde ela estava vivendo algo que ela nunca tinha visto. Ela estava tendo uma infância de verdade. E depois que as meninas vão embora, volta ao normal. E Negrinha acaba morrendo de tristeza porque ela viveu, ela pôde viver um momento, uma coisa que ela nunca tinha visto antes e ficou triste pela sua realidade. E Dona Inácia fica triste porque perdeu o seu saco de pancada. E as meninas e as sobrinhas de Dona Inácia se lembram dela apenas como uma menina bobinha que nunca tinha visto uma boneca. Aí no livro Caçada de Pedrinho, que gerou uma grande polêmica por ser uma obra usada nas escolas com crianças, tem o preconceito com a tia Anastácia. Tem um trecho do livro que diz: Tia Anastácia, esquecida dos seus numerosos reumatismos, trepou que nem uma macaca de carvão. E também tem a frase de Dona Benta que fala: Tia Anastácia é uma negra de alma branca, como se um negro não tivesse valor nenhum. E nessa obra, nessa frase, com uma macaca de carvão, comparando ela, a tia Anastácia, com um macaco, por causa da cor da sua pele. Monteiro Lobato nasceu em 1882 e a escravatura foi abolida em 1888, ou seja, Monteiro Lobato tinha 6 anos. Então, hoje é um absurdo, é horrível a gente pensar que houve uma época em que pessoas possuíam outras pessoas tinham direito sobre outras pessoas, espancavam outras pessoas. E mais horrível ainda analisar, é saber que tudo isso por causa da cor da pele dessas pessoas. Que os donos dos escravos tratavam os escravos como lixo, como animais, por causa do tom da pele, porque a cor da pele é diferente. Hoje, para nós, é um absurdo pensar isso, é horrível a gente imaginar isso. Só que, infelizmente, naquela época, era normal. Monteiro Lobato, como foi falado, nasceu em 1882 e morreu em 1948, uma época onde a escravidão ainda era muito forte no Brasil. Ele viveu numa época em que a escravidão era muito forte, por mais que já tivesse sido abolida, ainda era uma coisa muito forte. E, infelizmente, os negros sofriam muito com isso, simplesmente por serem negros. Eu não vou entrar no mérito da escravidão, que até porque não é esse da escravidão, do racismo, porque não é esse o intuito desse vídeo. Só que, infelizmente, isso é uma realidade. Hoje, para nós, é horrível pensar isso, mas naquela época isso era normal e Monteiro Lobato expressou isso em suas obras. Ele deixou bem claro em suas obras que, para eles, o negro era uma raça inferior simplesmente por serem negros. E agora, analisando o conto Urupês, que trata sobre o caboclo Jacatatu, um caboclo um urupê, que é uma espécie de um fungo, de um parasita. E o Jacatatu é
é um estereótipo do caboclo, do caipira, né? E infelizmente é uma descrição do que é o brasileiro. Eu trabalhei muitos anos em mercado e eu posso dizer que infelizmente o brasileiro é assim. Tanto é que existe o famoso jeitinho brasileiro de resolver tudo, porque o brasileiro é assim, o brasileiro é folgado. E o Jeca Tatu é o estereótipo do caipira, do caboclo, folgado, que não quer trabalhar, quer conseguir as coisas sem esforço nenhum. Infelizmente, o brasileiro, no geral, é assim.